pessoal, espero que você esteja bem e com saúde. A gente começa agora mais um episódio do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. E hoje, no episódio dessa semana, a gente vai trazer aqui um alerta para os papais, para as mamães cuidarem ainda mais da alimentação das crianças e dos adolescentes. Você tem cuidado aí, prestado atenção, feito boas escolhas na alimentação do seu filho, da sua filha? Me conta aí, você costuma, por exemplo, incentivar hábitos saudáveis ou você recua na primeira oportunidade que seu filho recusa aquele determinado alimento? Às vezes uma fruta, às vezes uma verdura, não gosto, e aí você já não tenta mais. Bom, vamos conversar sobre esse tema, vamos conversar sobre estratégias, vamos conversar sobre prevenção de doenças através de uma boa alimentação e, claro, também falar sobre a obesidade infantil. Vou trazer números daqui a pouco aqui para você ter uma ideia, uma noção do quanto que esse tema ele é importante para a gente trazer aqui, inclusive para você compartilhar esse episódio, colocar aí no grupo, compartilha aí o link desse episódio no grupo da família, no grupo do condomínio, com as mamães, no grupo das mães, no grupo da escola, porque eu acredito que assim mais pessoas vão ter acesso a todas essas informações que a gente vai compartilhar a partir de agora, tá bom? Para você ter uma ideia, de acordo com o Ministério da Saúde, 1 em cada 3 crianças e adolescentes, ali na faixa etária de 10 a 19 anos, aqui no Brasil, tem excesso de peso. O sobrepeso nesse grupo aumentou quase 10% em 10 anos e pode trazer consequências graves para a saúde, como diabetes, hipertensão, AVC. Então, esses dados foram divulgados em 2025, mostrou também que esse crescimento está ligado principalmente ao consumo de alimentos ultraprocessados e também bebidas adoçadas. Bom, vamos conversar sobre esse assunto, sobre esse comportamento. A gente está recebendo aqui 2 convidadas. Aqui conosco a doutora Adriana Serafim, ela que é pediatra e alergologista. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada a todos. Aqui conosco também a Paloma Souza, ela que é nutricionista do Hospital Pediátrico da Unimed João Pessoa. Seja bem-vinda também mais uma vez. Seguinte, antes de conversar com elas, deixa eu conversar com você aqui rapidinho para dizer que, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se para que o algoritmo ele entenda que o nosso conteúdo ele é relevante, ele é importante e aí entregue o nosso conteúdo para mais pessoas, tá bom? Vamos cuidar da sua saúde e da saúde das pessoas também, então ajudem a gente aí, tá bom? Inscreva-se, curta, compartilhe. Lembrando que a gente está no Instagram, @Unimed João Pessoa, a gente está no Spotify, a gente tem uma página exclusiva do nosso podcast também, lá no portal da Unimed, dá uma acessada lá. E você também, por lá, acompanha todos os nossos episódios de outras temporadas e lá tem a oportunidade de sugerir temas para os próximos episódios, tá bom? Vamos agora conversar, vamos falar sobre obesidade infantil e eu queria abrir aqui a nossa conversa entendendo a obesidade infantil, o contexto aqui no Brasil, o contexto Paraíba também, para de repente a gente ajudar os pais a tentar identificar esses primeiros sinais, Então, queria já começar perguntando o que é obesidade infantil, por que a gente precisa entender como uma doença crônica, como uma doença multifatorial, doutora? Então, primeiramente, Linda, a gente tem que saber o que é a obesidade, A obesidade infantil e de adolescência é o ganho de peso corporal, certo? Em crianças que estão em desenvolvimento. Criança e adolescente. Então, o que realmente acarreta prejuízos para aquele ser em desenvolvimento. Entendi. E aí, realmente, a senhora, no seu dia a dia, no consultório, tem percebido esse aumento? Eu trouxe aqui alguns números, Um aumento aí de quase 10%. Sim. Isso acaba sendo visto, no consultório também, no dia a dia? Sim, claro. Nos nossos consultórios, nós temos visto bastante o aumento da obesidade, certo? E isso tem sido relatado como uma epidemia global, entendeu? Uma epidemia global de obesidade, certo? Esse ano de 2025, nós tivemos o
cruzamento de um gráfico, certo? A queda da desnutrição e o aumento da obesidade. Então, nós cruzamos a linha, certo? Uma interseção. Então, o que é que isso nos fornece de informações? Fornece que a obesidade está em franco crescimento. E se não ajustarmos, né, as condutas nas equipes, né, então isso vai acarretar realmente grandes problemas para essas crianças e adolescentes que serão adultos. Muito disso envolve a questão de comportamento, né, Paloma? A questão dos hábitos alimentares. E é como você falou, ela é uma doença crônica e multifatorial. Multifatorial porque a gente não deve também só se englobar a questão da alimentação. Ela tem a questão do estilo de vida da criança, da família, tem a questão do sono, a exposição às telas, que a gente vem tendo também um acrescente muito grande, né? A gente vê hoje em dia cada vez mais os pais em ativa, em trabalhos, e as crianças muito trancadas em casa, em apartamentos, e perdendo aquela essência que nós tínhamos, que era brincar em rua, ter uma atividade para que tivesse aquele gasto energético ali, né? E até mesmo estimular uma boa alimentação. Então, há essa questão de deixar a criança mais em casa, mais sedentária, mais exposição às telas, e também a questão da alimentação. Então, é tudo junto, porque o consumo de alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas, está numa crescente muito grande. Inclusive, coisas que levam para a escola. Então, tipo, aqueles salgadinhos, os refrigerantes, os Todds, coisas que levam para a escola como lanche. Então, e até mesmo na cantina. Antes, quando a gente ia para a escola, que tinha um acesso à cantina, a opção de escolha, a gente via algumas outras coisas. Via salada de fruta, um suco natural da fruta. Hoje a gente não vê mais tanto essa exposição porque a procura não tem mais sobre isso. É mais sobre os salgados, frituras. Então, está tendo esse aumento devido a essas mudanças nesse contexto geral. Me diga uma coisa, como é que a gente consegue diferenciar o que é que a gente escuta muito, né? Às vezes a criança está ali, começa com um sobrepesozinho, uma gordurinha que a gente acha até fofinho, ainda é tão fofinho e tudo mais. E aí, às vezes, a mãe diz assim, chega alguém e diz assim, olha, cuidado com a alimentação dele, né? Tá vendo que ele tá comendo bastante, tá ficando com sobrepeso. Aí a mãe, ou às vezes alguém da família diz assim, mas está em fase de crescimento. Não, já vai esticar e aí perde isso aí. Doutora, como diferenciar nessa questão e qual é o limite ali que o pai ou a mãe deve observar e dizer assim, peraí, precisa aqui reorganizar. Então, nas nossas consultas pediátricas, o que é que a gente faz? O Ministério da Saúde dispõe de cadernetas, certo? E nessas cadernetas tem os gráficos. E nesses gráficos, tanto para menina quanto para menino, tem lá o peso, a estatura, né? O comprimento, a estatura e outros dados, certo? Só que o que a gente faz? A gente vai colocando a criança no nosso acompanhamento nesses gráficos. Se vai ultrapassando uma certa linha, certo? Que a gente chama, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, tem 2 tipos de gráficos, né? O de percentil e o score Z. Se ultrapassa uma certa linha, a gente acha que aquela criança já está em excesso de peso, mas não é obesidade, é um sobrepeso, certo? Quando isso em relação à altura, né? Sempre em relação à altura. Quando começa a divergir muito o peso da altura, aí a gente já começa a chamar a atenção. Principalmente quando está acima daquela linha, né? Do mais 2 para score Z e o percentil 75 para o outro, que são 2. Então, nesse caso, a gente já chama alerta, já entra em alerta para a família, para não chegar no principal, que é o de cima, que é o acima de 95%, que é quando a gente já determina que tem obesidade. Entendeu? Então, a gente consegue realmente chegar nesse ponto e alertar, para poder esse sobrepeso não ter como consequência a obesidade. Ou seja, de repente, quem está em casa que tem alguma dúvida sobre será que meu filho está ou não, né, se encaminhando para uma obesidade, o ideal é levar para o pediatra. Para uma consulta com o pediatra, para poder a gente realmente colocar no gráfico. Sim. E essa disposição a gente realmente recomendar aos pais ou responsáveis que precisam tomar uma providência. Senão a obesidade vai acontecer. E uma coisa muito importante
a doutora fala em relação a isso, é o acompanhamento. Antes a gente tinha uma certa responsabilidade maior de estar acompanhando com o pediatra e ali vendo, porque, como a doutora falou, existem essas curvas. Então, ela vai acompanhando como é que está. Porque não pode ter também um crescimento, porque às vezes foi aqui e daqui a 6 meses procurou novamente e teve um ganho muito rápido, acelerado ali. Então, às vezes pode não chegar ao sobrepeso, mas se teve aquele ganho rápido, ela já vai identificar o que foi que houve, o que é que está acontecendo. Então, vai ter uma intervenção precoce, até mesmo antes do sobrepeso. Porque antes do visual, ali, da gente ver que está um excesso, porque a gente vai ter aquele contato, né, que a gente vai identificar já quando vê. Mas pode ter um ganho elevado a mais e ela já vai conseguir fazer essa intervenção. E muitas vezes, em conjunto, como ela falou, essa questão da equipe multi, estar junto ali, encaminhar, como ela estava falando também, caminha para o nutricionista para a gente acompanhar junto com ela, dar essa orientação, conseguir ali caminhar, mais precocemente. Porque aí a gente vai ver, quando vai ver, já está no quadro de sobrepeso e obesidade. Muitas vezes está na obesidade e às vezes só procura porque tem alterações nos exames. Porque percebeu algum quadro clínico ali, teve alguma alteração na parte do glicerídeo, uma glicose deu alterada e aí procura médico já com um certo medo. Mas aí já é uma coisa mais assim, para intervenção é uma coisa mais crítica. Então, que seja feito de fato esse acompanhamento. Então, em que momento, por exemplo, a família deve procurar essa ajuda? Uma ajuda, por exemplo, nutricional, né? Para ajustar, porque eu fico imaginando assim, olha a dificuldade. O pai e a mãe com a vida, né, corrida, intensa e tal, tentando ali equilibrar todos os pratos e buscando praticidade. Sem muito tempo para fazer determinadas coisas para incentivar e estimular. Ao mesmo tempo, a gente tem as crianças que precisam comer bem, precisam evitar esses alimentos ultraprocessados e tal. Como equilibrar isso? Pronto. E quando procurar, né? Sim. O que é que a gente vê hoje em dia? A gente vê justamente essa negligência. A gente fala que a nutrição está na moda, mas na moda para os adultos. A gente não vê tanta procura para criança. Verdade. A gente fala ali do emagrecimento para o adulto, focado no adulto, e para a criança vamos levando. Porque é uma fase, como você falou, vai crescer e vai melhorar. E não é dessa forma. Então, tipo assim, é procurar de fato precocemente. Tanto a questão com o pediatra, porque o que a gente vê? As urgências assim, mais lotadas, porque procura devido a uma demanda clínica ali, às vezes um fator, que poderia até procurar também no ambulatório, na parte clínica, para ver intervenção, avaliar a criança. E dali o próprio pediatra já vai direcionar também. E também pode ter a livre demanda, as mães verem, porque o que a gente fala? Eu sempre recomendo na parte da nutrição. A nutrição não começa quando existe algo crítico. A nutrição começa desde a gestação, até mesmo antes, na concepção. Então, a mãe precisa estar bem para poder gerar uma vida. Então, eu preciso estar bem nutrida para que eu gere aquela vida, porque ele já vai absorver os nutrientes, as vitaminas, minerais através da mãe, através da alimentação da mãe. Então, eu preciso trabalhar isso nela já desde antes da concepção. Engravidou, essa gestação tem que ter uma alimentação equilibrada, porque a gente sabe que durante o período da gestação, o bebê ele já começa a se alimentar e sentir os alimentos ali, o sabor dos alimentos. Dá continuidade na amamentação e depois na questão da introdução alimentar. E aí é uma sequência, então, tipo assim, não é procurar quando já está com aquele quadro ou quando está vendo que está uma seletividade, que a gente vê muito hoje em dia, quadro de seletividade alimentar. Sim. Então é procurar muito antes, procurar para você que quer gerar uma vida e posteriormente cuidar de você e da criança e dar continuidade nesse tratamento. Então vai ter uma orientação para a mãe que está querendo engravidar, vai ter uma outra orientação para a mãe que está gestante, vai ter uma orientação para a mãe no pós-parto e para o bebê, para ela ter uma boa a questão da amamentação, para ter um aleitamento materno, para conseguir naquele puerpério ali ter uma produção de leite e ajudar ali nesse momento, então que o bebê consiga amamentar, que a gente sabe que é muito importante essa questão da amamentação exclusiva até os 6 meses, e que não tenha introdução precocemente, que hoje em dia o pessoal fala muito de introduzir aos 4 meses, isso não é recomendado, introduzir os alimentos, que não é recomendado. Então, começou a introdução alimentar, procurar também, porque existe várias coisas da época dos nossos pais, o suco de laranja, coado, e a gente sabe que não é mais recomendado, aquilo liquidificado. O liquidificado não é exposição para criança, a gente tem que dar algo amassadinho, estimular a mastigação, a parte sensorial,
A mastigação, quando a gente estimula, a gente vai estimular a fala. Então, isso dá continuidade. Acompanhou esse processo, passou ali, a gente vai sempre vendo a progressão. Chegou perto de 1 ano, 2 anos, a gente já vai mudando a questão da consistência dos alimentos e o que vai introduzir. Até os 2 anos não é recomendado nada de açúcar. Então, nada de colocar esses docinhos, pirulito, que os avós geralmente gostam de dar, ofertar. E se tá ali as pipoquinhas. Então, dá uma segurada ali. Então, quando os pais têm esse conhecimento, eles conseguem se fortalecer, ajudar o seu filho e até mesmo orientar os familiares e as pessoas que estão ao redor dessa criança. E aí vai entrando nessa questão da infância, depois de 2 anos. A gente sabe que nos 2 anos eles começam a adolescência infantil, que a personalidade vai ficando um pouco mais forte, selecionando mais alimentos. Então, o nutricionista junto com o pediatra vai estar aí auxiliando essa mãe, porque eu digo que é a fase mais crítica para os pais, porque eles faltam arrancar os cabelos. Daí, tá comendo mais nada, comi e não come mais. Então, a gente vai trabalhar essa parte sensorial da criança também, e ajudando, auxiliando em relação a isso, sempre estimulando a questão de uma boa alimentação. E deixando algo muito importante, que não só para a criança, mas para todo o contexto familiar. Porque não adianta eu orientar aquela criança, não coma isso e aquilo, que é ruim, os ultraprocessados, as bebidas, e o pai está lá com um copo de refrigerante, a mãe com um pirulito aqui tentando ofertar uma fruta. Então, essa questão do estar praticando ali, né, é muito importante. Para finalizar, só essa questão de como fazer, né? A gente tem que tentar trazer algo mais prático, de fato. Então, estimular o contato da criança com os pais. Em que momento? Eu chego de noite muito cansada. Então, que tal fazer numa sexta-feira de noite ou no sábado, durante o dia, as refeições deles, os lanchinhos práticos. Então, o nutricionista vai orientar com receitas, praticidades que dá para congelar e vai estar fazendo junto com a criança, estimulando o contato, porque se é uma vida tão corrida, não tem esse contato durante o dia. Então, a criança já vai entender ali aquele momento da culinária como um momento de diversão e vai sentir prazer. Então, não adianta a criança também só ver aquele alimento pronto, ela vai ver a produção do alimento e estimula essa questão da alimentação. Então, o nutricionista vai orientar todo esse fator e tentar tornar ainda mais prático a vida dos pais. No dia a dia, que a gente sabe, eu como mãe também sei o quanto é corrido, mas que dá certo quando tem força de vontade. Doutora Adriana, quais são os problemas de saúde que podem surgir ainda na infância por conta da obesidade? Então, são vários, certo? Entre eles, o diabetes, certo? Diabetes mellitus 2, tipo 2, hipertensão, certo? Dislipidemias. O que é dislipidemia? É alteração nas gorduras do sangue, né? Para as pessoas entenderem. Por exemplo, aumento nos triglicerídeos, aumento nos colesteróis ruins, né? Apesar de que existem algumas crianças que iniciando a obesidade que ainda não tem, ainda não podem, não precisam apresentar, né? Dislipidemias, acidentes cardiovasculares e esteatose hepática, certo? Por incrível que pareça, a esteatose, o que é esteatose? É a gordura no fígado, certo? São doenças de adultos que a gente está vendo em criança, por conta dessa problemática da obesidade. Então, a criança realmente, por exemplo, ela não vai apresentar sinais de que ela tem a esteatose, mas é um achado no ultrassom, então a gente acha, certo? Temos problemas ortopédicos, certo? Problemas ortopédicos por conta do peso corporal. Temos também a apneia, certo? A apneia do sono, né? As crianças podem desenvolver a apneia por conta dos tecidos gordurosos que ficam a nível, né, dos locais onde, das glótis, etc. E tem vários outros. Sim, tem também os problemas psicológicos, certo? Depressão, tristeza, ansiedade e por aí vai. São muitos os problemas que uma criança com obesidade vai se tornar um adulto com esses problemas. Puxa. E ela já tem. Já é um problema muito sério. Olha só. Por exemplo, problema na escola. A gente tem que estar falando aqui de bullying, não, vai, né? Na escola, realmente, é quando aparecem os bullies, né? Aquela criança gorda, aí chama atenção. Aí os coleguinhas ficam, você tá gordo, tá? E criança não tem a máscara, né? Criança é aparente, né? Então, assim,
Então, a gente tem que realmente conversar com os pais, como a Paloma colocou muito bem. Temos que, em conjunto, levar tanto a família, quanto a escola, quanto a comunidade, de uma maneira geral, entendeu? Também as políticas de saúde pública, também, certo, dentro da comunidade, para ver se a gente consegue fazer com que isso pare. Paloma, porque a epidemia está bombando, crescendo, bombando, e não vai reverter. Não tem indícios de reverter, se não tomarmos precauções nesses exatos momentos. Isso. E assim, a gente vê que os pais, eles quando chegam nesse quadro, e a criança você tocou um assunto muito importante, a questão da depressão. Porque tanto o adulto como a criança, eles não queriam estar com esse sobrepeso, a obesidade. Então, é algo que, quando a gente toca no assunto e de forma, né, que o pessoal quer, assim, formar como graça ou trazer algo assim, né, que vai desconsiderar a emoção do outro, vai ser algo muito negativo impactar ali. Porque aquela criança que precisa se movimentar, ela já não vai mais por vergonha. Não vai porque não consegue a questão da parte ortopédica, como a doutora falou, não vai conseguir correr como as outras crianças. Até mesmo caminhar fica mais com uma dificuldade maior. A exposição, se é uma natação, eu já vi que algumas crianças... Ao maior, né? Isso, eu já vi. E até mesmo os meninos não gostam de usar uma sunga, bota um short, eu quero botar uma camisa UV para esconder. Então, tipo, a criança que tem aquela que a gente sabe que é algo que é muito peculiar deles, né? A inocência, que não vê maldade em relação a isso, não consegue ver a questão da aparência, já começa a se olhar de uma forma diferente. E isso vai piorando o quadro, porque se eu preciso que essa criança trabalhe mais a questão da parte de atividade, ela vai se excluindo mais, se expondo mais à tela e acaba gerando compulsividade, porque vai querer comer mais naquele processo de ansiedade que está vivendo. E se já está por ali mesmo, vai piorando os quadros. Então, assim, é muito importante a gente ter essa atenção na escola. Em casa, é uma extensão, né? É um conjunto, de fato, na escola. Isso é uma equipe multidisciplinar. O nutricionista, o psicólogo, até psiquiatra, o educador físico, além de tudo que eu falei, a comunidade, a família. No caso, a gente falou aqui agora há pouco, que eu achei muito interessante, a questão do exemplo dos pais, né? Queria aprofundar mais nesse ponto, porque, como dizem, né? O exemplo arrasta. E muitos pais dizem, não pode tomar refrigerante. Vai lá e toma refrigerante na frente das crianças, né? Tem que comer fruta e verdura. Tem que botar uma salada no prato. Aí o prato do pai tem feijão, tem arroz, tem macarrão, um monte de carboidrato, não tem a fruta, não tem a verdura, não tem... Então, assim, até que ponto os pais, né, têm que partir deles esse incentivo, no primeiro momento, dando exemplo, para depois haver também essa mudança de comportamento nas crianças. O que é que vocês dizem para os pais que estão nos assistindo nesse momento, para que eles fiquem mais atentos e o que eles deveriam fazer mais para justamente dar esse exemplo? A orientação da pediatria, quando chega nos nossos consultórios, é tentar conversar com os pais, certo? A gente tenta conversar e não adianta a gente impor regras, porque não adianta dieta, entendeu? Tem um detalhe também muito importante, Linda, que você falou, como fazer. Primeira coisa que a gente tem que determinar é se aquela obesidade, ela não está sendo de alguma doença por baixo, por exemplo, alguma patologia, como hipotireoidismo, como algumas doenças genéticas, entendeu? Como aquela criança que foi de mães, né? Que na sua gestação, que tem a gestação que tem os 1000 dias, que dentro da pediatria, esses 1000 dias são extremamente importantes, que é desde quando a mãe engravida até a criança se desenvolver, sair, ficar bem. Então, desde quando ela engravida, tem o que ela se alimenta, tem a adiposidade dela, ou seja, a gordura, né, que ela é gordinha ou não, isso é hereditário, né? Muitas vezes é hereditário. Tem os recém-nascidos de baixo peso, que têm uma tendência maior a ficarem obesos. Então, a gente tem que determinar aquelas crianças que realmente vão se vangloriar apenas de alimentação bem feita com seus pais, de um educador físico,
e nutricionistas, né? Mas aquelas outras crianças que têm problemas hormonais, a gente tem que pedir umas consultas com os endócrinos, nossos colegas endócrinos, certo? Eles são fazem essas avaliações hormonais, né? Os colegas da genética também fazem as avaliações genéticas, porque tem muitas crianças que têm algumas síndromes, que têm as polifagias. O que é isso? É comer muito, sem parar, entendeu? Come tudo, né? Então, essas síndromes realmente, tem várias síndromes, né? A gente tem que determinar os diagnósticos certos para a gente poder começar uma conversa, entende? Então, quando a gente realmente decide encaminhar para a equipe multidisciplinar, é que a gente já tem uma noção do que é que, pelos exames, aquela criança apresenta. Durante muito tempo, a gente vê, de uma forma equivocada, assim, as famílias, culturalmente, né, falando, as famílias achando bonito quando a criança come muito, aquela coisa desesperada, que não me dá trabalho para comer. E você vê que a criança tem um comportamento que foge de uma normalidade. Sim. E que muitas famílias ainda normalizam isso. E aí eu queria que vocês puxassem a orelha dessas famílias, desses pais, mas dizem, gente, nesse momento, a criança acabou de comer, daqui a pouco está comendo. E isso é uma coisa corriqueira, tem algo errado, né? É aí onde a gente tem que entrar para fazer alguns exames para ver se não tem alguma doença de base, entendeu? Para poder a gente realmente definir. A equipe multidisciplinar é que tem que trabalhar com essa criança, porque a obesidade ela é multifatorial, né? Como a Paloma já comentou várias vezes aqui, ela é multifatorial, ela é desde a gestação, que a mãe come, se é hereditário, se o pai é gordo, alguma coisa, entendeu? Até as doenças genéticas, por aí vai. Problemas socioeconômicos também, né? Tem vários, porque é mais fácil você comprar um alimento ultraprocessado, um salgadinho, uma Coca-Cola, do que você comprar uma carne, né? Uma frango, algo que dê mais substância, Saciedade. mais nutricional. E a gente vê também, a importância justamente do acompanhamento. Porque o pediatra ele vai identificar isso na criança, se de fato é algo que é patológico, que existe alguma doença aí de base que está desenvolvendo isso, ou existem esses outros fatores. E aí, o que a gente vai ver? Tipo, geralmente, quando eu pego, tanto em âmbito hospitalar como consultório, quando eu vejo isso, e que vem muito mas se tá geralmente, se tá magrinho, não tá legal. Tem que comer, precisa comer. Então, gera um lado positivo aí para a criança em relação a isso, incentivando. E que não é saudável. E, tipo, e até mesmo se for para comer, mas ele come muita fruta. Mas é muita fruta. Mas até o que é bom em excesso é ruim. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. E aí, quando a gente vai ver, a gente vê que vem muito dos pais em relação a isso. Então, o que eu costumo falar? Se olhem, se identifiquem. Primeiro, vocês precisam estar bem para cuidar do seu filho. Então, como é que você se vê hoje em dia? Você consegue entender que você também está acima do peso? Mas eu não estou. Mas como é que está a sua qualidade da sua comida? Se você buscar na parte clínica, exames laboratoriais, será que não está alterado? Porque existem aquelas pessoas que têm uma predisposição, de fato, a ser mais magrinho, que a gente fala que é o falso magro ali, né? Mas que estão com as taxas todas alteradas. Então, existe algo ali clínico e que não foi visto. Então, vamos se olhar. Vocês precisam primeiro se cuidar para transbordar esse cuidado para os seus filhos. E a partir daí é que a gente vai vivenciar. E uma coisa muito importante que a gente fala muito no adulto, a dieta. A dieta, a gente vai fazer uma dieta restritiva. Na criança, não. Nem na criança, nem no adolescente. A gente vai ter mudanças de hábitos. Porque a criança e o adolescente estão na fase de desenvolvimento. Ele precisa se nutrir. Então, se eu restringir, ele vai ter déficits nutricionais também. Então, não é interessante em relação a isso. O obeso, ele já é um desnutrido. Falando da parte nutricional. Nutrição. Isso, porque você vê aquele questão de estar ali gordinho, mas ele não está nutrido. É um paciente mais inflamado, que tem predisposição a mais doenças, pega uma virose, acaba acarretando coisas piores, uma pneumonia, de processo de internação, quadro de asma, como a doutora falou sobre essa parte respiratória, porque não tem uma nutrição adequada. Então, precisa trabalhar os pais para que trabalhe as crianças sem dieta restritiva, mas com a melhora
dos hábitos alimentares e da atividade física. Expor essa criança, de fato, a questão de estar ali, não é só, mas meu filho ele faz judô, futebol 2 vezes na semana, certo? Ele faz 2 vezes na semana, 1 hora. E o restante dos dias, durante o dia, as telas. Isso, é deitado, é ali comendo com a tela, não sabe o que está comendo, o cérebro não está mandando comando, que está saciado. Então, eu estou aqui, parece, eu digo que está hipnotizado. Comendo aqui, quando terminou, ainda estou com fome, porque não mandou. A gente precisa estar ali comendo, olhando para o prato, mastigando, trabalhando essa parte da mastigação, para poder, é um conjunto, né? Para poder entender de fato que está ali saciado. Porque eu vou olhar, comer devagarzinho, vendo, dando opções para a questão das verduras e legumes em primeiro lugar, a questão da proteína, que a gente vê um déficit muito grande nos pratos das crianças, porque não querem tirar, em relação a isso, saber o que está comendo, de fato, ser algo divertido. E em família, porque querem expor a criança a comer ali, vai comer ali, pode comer ali, sentado no sofá e na mesa, mas não tem mais aquele hábito que a gente tinha de reunir a família na mesa, em volta da mesa, momento da refeição ser sagrado, de ter o horário ali, nada de telas, nada de todo mundo ali, era um momento de comunhão. E a gente acabou perdendo isso com o tempo. Então, acho que é resgatar isso. Vale muito com os pais para que resgatem isso. Se você parar, digo, se a gente parar assim, nossa faixa etária, parou, fechou os olhos, lembrar da nossa infância, como é que era? Não traz algo saudoso, não tem que ter família. Isso, que a gente queria trazer junto com estava ali a avó por perto, a mãe, os pais, aquele momento de comunhão, de fato. Então, resgata isso para os teus filhos. Às vezes você vê que o menino fica preocupado, ele está muito quieto, está muito depressivo, não fala mais, não se comunica. Mas resgata isso. Às vezes é você mesmo que está colocando ele nessa condição e você não está se vendo. Porque está naquela rotina, correria, precisa resolver, chega, está cansado, cada um para suas camas dormir, no outro dia acorda, todo mundo de novo para a rua. E aí, qual é o tempo que eu preciso parar? Porque quando vamos decidir parar, às vezes é tarde demais. Isso é importante, né, Paloma? Porque além da divisão de alimentação, há aquelas explicações. Pega no garfo assim, pega no garfo assado, com essa colher não, com essa. A gente vai orientando a criança. Então, realmente, isso, a vida hoje em dia muito agitada está fazendo o quê? Essa perda, entendeu? Familiar, tá? Indo embora, se perdendo. E, consequentemente, as consequências, entre elas, as alimentações erradas. Eu vou pegar um gancho do que foi dito agora, pela Paloma, sobre atividade física. E aí eu vou entrar no quadro Mente Ativa. Para eu saber o que é que vocês têm feito, o que é que vocês fazem também para cuidar da saúde de vocês. E trazer aqui dicas para os pais, inclusive, participarem desses momentos com as crianças, né? Com as crianças, adolescentes, enfim. O que é que vocês têm feito? Como é que vocês cuidam da saúde? Que tipos de atividades vocês costumam fazer, doutora Adriana? Então, pegando o gancho da obesidade, realmente, assim, eu corro, certo? Eu corro. Isso realmente eu comecei de um tempo para cá, porque eu não corria antes. Isso tem me ajudado bastante a tornar a minha mente mais ativa, né? Realmente, eu gosto de correr e eu acho que os pais têm que tentar praticar esses exercícios, não corrida, mas bicicleta com suas crianças, natação com suas crianças, andar no parque com suas crianças, porque a criança precisa sair de casa, precisa trabalhar o seu corpinho para que ele não tenha excesso de peso, né? E, consequentemente, a obesidade, o sedentarismo, não deixa em tela. A gente bate muito nas nossas consultas da pediatria essa história de telas. Né? É algo que realmente está em todos os lares. Mas, voltando, realmente, assim, é muito importante o exercício físico com a criança. E é legal, né? É muito prazeroso. É um momento prazeroso. Alma. Então, eu sempre quis ser mãe, né? Inclusive no consultório, quando vou falar alguma coisa, às vezes os pais olham assim como se você não tem nenhuma experiência, tá falando isso. Mas trabalho. Aí tem um filho de 10 anos e tem um agora de 7 meses. E tento sempre, assim, sempre quis ser mãe, ter minha família e na minha cabeça eu sempre quis construir o que os meus pais construíram em mim. Dar continuidade, né? E até melhorar em relação a isso. Então, eu acredito que esse momento de cuidar de mim também é o momento de cuidar deles. Sempre priorizei
essa questão da atividade física, de estar junto com eles. O meu mais velho faz a questão de futebol, mas assim, todas as tardes, noites, a gente tenta levar ele para a praça, para que ele corra. Ele adora jogar bola, então eu vou jogar bola junto com ele. A gente corre, brincadeira de corrida, quem chega primeiro. Então, eu já estou com uma conexão com ele nesse momento. E ele vai estar desenvolvendo também essa questão da atividade. E aí tá na praça, vai trabalhar essa parte de comunicação e se relacionar com outros coleguinhas, que a gente tinha muito isso. Fazer amizade. Sociabilidade, né? Isso, que a gente vê aquelas crianças mais ali, não consegue estar ali se relacionando como a gente se relacionava. Então, isso é um momento de partida também. Então, ir mais para as praças. Graças a Deus, aqui em João Pessoa, a gente tem essa questão da praia, vai para a praia, costumo levar na praia. Tem a questão do Almendão ali também, que é um ponto muito bacana também, de as crianças brincarem. Então, é trazer isso. Tô com meu bebê agora de 7 meses, não consigo. Consigo. Levo ele no carrinho ali, boto o outro também para ir correndo junto com ele e trabalhar isso, essa relação deles. E ao mesmo tempo, cuidando também de mim. Não é fácil, mas é prazeroso. E saber que passa. Então, saber que é um momento que passa tão rápido. Então, o que você deixou de fato construtivo para o seu filho? Quando ele chegar lá, minha mãe sempre cuidou de fato da minha alimentação, da minha saúde, para que eu pudesse também ter um bom desenvolvimento na questão da escola, um bom desenvolvimento no meu trabalho, porque a alimentação e a qualidade de vida engloba tudo. Tudo. E assim, a gente tem que ter essa atenção. Eu sempre tento estar nesses movimentos com eles também. É importante. E tem um detalhe, esse foco alimentar tem que ser trabalhado em família, em escola e em comunidade, porque senão você não consegue. Porque, por exemplo, eu sempre incentivei a alimentação dos meus filhos, tentando tirar biscoitos recheados, etc. Então, o que era que eu fazia? A minha feira era toda de fruta, verdura. Nada de biscoito recheado, guloseimas, nada. Então, um belo dia, eu sempre mandava a alimentação para meus filhos assim. Bom, um belo dia, minha filha do meio, ela resolveu que não iria mais aceitar o lanche que eu estava mandando, porque todas as mães mandavam pipo, salgadinho. E eu tentando melhorar. Então, assim, o que a gente tem que fazer é melhorar na família e na comunidade, porque nas escolas, porque senão a gente não vai conseguir. É algo que tem que ser múltiplo, entendeu? A gente tem que multiplicar, porque senão... Esse é um ponto muito importante, porque a senhora também fez lembrar que meu filho, quando sempre trabalhei essa questão também da alimentação, e aí mandava, fazia as frutinhas em forma de carinho, e aí chegou em um determinado momento que ele também não quis mais levar. E aí, quando eu fui identificar um coleguinha dizendo, por que você está trazendo isso? Isso não é bom. Ele pipos e o refrigerantezinho ali de lado. Problema. E aí trabalhar isso de fato, porque aí e construir isso, porque a gente está no caminho certo, mas a sociedade traz como se fosse algo errado. E eles estão no desenvolvimento, conhecendo em relação a isso, então é muito duro para eles, né? Eles, assim, minha mãe está incentivando algo certo e meu amiguinho está dizendo que não é. E isso, 90% aqui está dizendo que não. Então acho que é muito importante. Acho que as escolas, eu digo que é 50-50%, né? Porque a gente fica 50% dos nossos filhos, mas outros 50% acaba desenvolvendo muito na escola. É muito o trabalhar da escola. Então, acho que as escolas têm que ter esse trabalho mesmo, a questão de saúde pública, chegar junto, porque vai chegar um momento onde a gente vai ter mais controle. Tem mais controle. Já estão a gente tem que reverter. Tá muito difícil de reverter. A gente tem uma pergunta aqui do público, é a da Rafaela Mesquita, do bairro do Miramar. Ela pergunta o seguinte: que alimentos básicos devem fazer parte da rotina alimentar infantil para evitar a obesidade? Posso? Chega um pouco. Eu acredito que como eu disse, desde a gestação, da concepção, alimentos, a questão das frutas, verduras, legumes, tudo mais assim, in natura. Tudo que tiver menos processado, menos embalado. Se vamos desembalar menos, tudo que a gente desembalar menos é melhor. Então, a pessoa faz, mas é muita dificuldade. Mas qual a dificuldade de carregar uma banana, carregar uma maçã, carregar uma uva? É uma praticidade. Então, tem que existir isso. E existe isso não só ali na fruteira se estragando, na geladeira, quando a gente olha já está ali naquele... Não, existe isso para o consumo.
e que as mães e os pais consumam para que as crianças vejam isso. Exatamente. Que seja um momento, vai fazer um piquenique, faz piquenique no meio da sala, ou que saia, que vai para essa exposição do parque, praia, mas leve esses tipos de alimentos, porque as frutas, verduras e legumes são os que mais têm diminuído o consumo. E a gente vê assim o quão está sendo danoso para a saúde das crianças e da família, o contexto familiar. Às vezes tem alguns alimentos que as crianças nem conseguem identificar, porque não faz parte da rotina familiar. Então, isso é muito importante para que eles tenham acesso, né? Principalmente levar para a feira. Vai para uma feira livre, ou vai no mercado mesmo, leva a criança para conhecer. Leva a criança para pegar, para ela escolher. Então, trazer isso para perto, como uma rotina. E diminuir o consumo, como a doutora falou maravilhosamente, assim, né? Bem, que não tem na casa dela. Aquilo que a gente não tem, não consome. A gente não tem acesso, a gente não vai pegar. Exatamente. Eu acho que a culpa é de quem compra. Porque vai lá, A culpa é de quem compra. se eu vou deixar, eu vou estimular. Exato. Às vezes, numa correção que eu vou dar para o meu filho, ele vai gerar um pouco ali de estresse e vai querer descontar na alimentação. Vai lá no armário, porque tudo é acessível e tem que ser, mas vai lá no armário, pega um pips. Ou vai pegar um biscoito recheado. Senta numa tela para poder desestressar ali, porque a gente posicionou ou chegou da escola um pouco mais estressado por alguma situação. Exato. A escola está um pouco mais pesada em relação aos estudos, porque vai pegando mais a responsabilidade. Chega ali e quer descontar na comida. Então, que ele desconta numa fruta. Vai lá, pega uma fruta aqui, vou descontar aqui, eu comendo uma banana e desestressando. Por isso que é importante ter fruta, verdura na sua geladeira, entendeu? Porque a criança abre, ela procura doce, ela procura refrigerante, ela procura guloseima, entendeu? Então, se tiver alguma fruta e verdura, vamos comer essa maçã, vai descascar para ela. Isso deu. E hoje em dia o que a gente está vendo muito é a tal da seletividade alimentar. E isso é muito preocupante, né? E também tem muitas crianças com diagnósticos de intolerância à lactose, aí já não tem o leite. Já é outro fator prejudicial demais, porque a gente está vendo criança com osteoporose. Impressionante. Intolerância ao glúten, aí tira o trigo, tudo bem, quando tem os seus diagnósticos corretos, beleza, mas tem as crianças que acham, os familiares que acham que a criança tem também intolerância à lactose, intolerância ao glúten, e não é bem assim. Tem que ser levado ao pediatra, o pediatra realmente diagnosticar e ver se tem, dar seguimento. Doutora, é possível reverter a obesidade infantil? Isso é uma pergunta difícil. Difícil porque, é como eu falei, essa reversão da obesidade infantil, se nós não tomarmos decisões em nossa casa, em nossa comunidade, os planejamentos, políticas públicas em todo o mundo, em 30 anos não vamos mais conseguir, certo? Isso realmente está na literatura. Tudo que você lê a respeito de obesidade infantil, adolescente, não vai haver reversão se a gente não cuidar. É drástico mesmo. É até difícil e triste a gente falar isso, porque, poxa, vai ser uma geração de crianças obesas, adolescentes obesos, adultos obesos. E que vai pesar muito na saúde. Exatamente. E essa questão da obesidade vai trazer doenças que precisam de cuidados mais intensivos. A questão da hipertensão, a diabetes. Exato. A questão da gordura no fígado, né? A questão da esteatose hepática. Fora, entre outros comportamentos, a questão da parte ortopédica, que se é uma criança que não consegue, tem suas limitações para caminhar, para correr, parte respiratória, então pesa um pouco nessa questão da parte hospitalar. E o problema psicológico. Isso. E lembrando que a obesidade, tipo assim, chegou a obesidade na criança, tanto na criança como no adulto, é algo que vai ter que ser cuidado pro resto da vida. Porque qualquer gatilho ali, ele retorna para a condição anterior. Então, é um cuidado extenso e, assim, para o resto da vida. A gente sempre tem que ter esse olhar para eles. Tem casos que é preciso utilizar medicamento? Sim, tem casos que é preciso utilizar medicamentos. Principalmente adolescentes, certo? Os adolescentes, eles usam algumas medicações quando chega seu diagnóstico de que, por exemplo, está comendo por depressão, está comendo por ansiedade, eles já começam a fazer uso desses medicamentos. Fora do Brasil, realmente tem usado semaglutida, certo? Em crianças acima de 12 anos, né? Semaglutida. E a gente fica muito antenado para que isso não venha a acontecer. Mas não vai chegar a esse ponto de que todos vão usar medicações, fora os psicotrópicos e de ansiedade, etc.,
todas essas medicações que os adultos estão usando. É a questão de tempo. Entendi. Bom, a gente está chegando ao final desse nosso episódio e eu queria que vocês, para a gente fechar tudo que já foi dito, deixassem uma mensagem, né, para os pais, para os avós, para a turma aí que cuida dessa criançada, desses adolescentes, para que eles cuidem ainda mais, tenham ainda mais cuidado, né, com a sua saúde, consequentemente com a saúde deles também, das crianças, dos adolescentes. O que é que vocês têm aí a dizer ainda? Então, assim, a pediatria, ela recomenda a alimentação, o leite materno, em primeiro lugar, certo? Existe a obesidade do leite materno, que a gente sabe que existe, mas a gente não trata, certo? A gente deixa correr, né? Que até 6 meses, sem nenhum outro alimento, se puder fazer o aleitamento materno puro, beleza. Então, pediatria, aleitamento materno, todas as mães que puderem oferecer leite materno, continuem. Depois, na entrada dos alimentos, né, o segmento dos alimentos, procure sempre ofertar frutas, verduras, legumes, proteínas, né, carne, frango, peixe, o que tiver, gente. A orientação tanto nossa é essa, quanto eu creio que a nutrição também, certo? E a gente vai tentar, juntamente, né, com vocês pais, com a comunidade de uma forma geral e com as políticas públicas que os governos possam nos ajudar, né, para que revertamos esse quadro de obesidade infantil. Então, em primeiro lugar, a gente vai tentar os alimentos que não sejam ultraprocessados, guloseimas. Então, por favor, tentem também fazer atividade física, coloquem as suas crianças para fazer, certo? E vamos que vamos, né? Exatamente. Assim, sempre digo aos pais que acredito que seus filhos foi algo muito desejado e muito pensado. Então, que a gente precisa cuidar com muito carinho. E a alimentação é uma forma de amor também, ser falado. Então, cuidar deles nesse sentido, cuidar de si para cuidar deles, é extremamente importante. Então, não deixe de lado em relação a isso, a alimentação, a atividade física. Cuide de si e isso vai transbordar para o cuidado deles. Não conheço nenhum pais que tenham uma melhora na qualidade de vida que não tenha repercussão positiva para seus filhos. Então, cuidem de si, se olhem, se amem em relação a ter esse cuidado de não ter um contexto de alimentos ultraprocessados e entre outras coisas, ficar muito exposição à tela. E eles olharem isso, olhar que você está cuidando de si, cuidando da alimentação, vai juntar ali, ser uma junção. Eles vão dizer, quero ter essa mudança do meu papai, ou viver igual os meus pais, igual meu pai, minha mãe, quero estar ali trabalhando junto a isso. Então, se amar e vai transbordar. E eles vão ver isso ali como uma coisa muito positiva. E vai influenciar de uma forma positiva. Influenciar a questão de uma boa alimentação, atividade física, muitas frutas, muitos legumes ali expostos para que eles tenham essa questão da autonomia. E cuidar, né? O cuidar, acho que é a palavra primordial, que fica aí, cuidar de si e vai transbordar para cuidar deles. Muito bem. Queria muito agradecer a participação, doutora Adriana, Paloma. Obrigada por terem vindo, viu? E compartilhar um pouco do conhecimento de vocês com todos nós. Obrigada a você pela sua companhia também. Aproveita para compartilhar esse episódio. Tem muito conteúdo bom aqui para você poder compartilhar com a turma, com as mães, os pais, os avós, enfim. Aproveita para deixar um comentário. Qual foi o que chamou mais a atenção? Qual foi a dica, a orientação que você mais gostou? Deixa seu comentário aqui também no nosso episódio de hoje, tá bom? Toda semana a gente compartilha aqui conteúdo para que você cuide mais da sua saúde e também da saúde da sua família. Então, te espero aqui semana que vem. Até lá!